Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Júlio por aqui, e hoje eu quero comentar com você sobre um robô que facilita e muito as nossas operações de long short. Se liga aí! Bom, vou trazer então aqui o Profit Chart para a tela, que é a plataforma gráfica que a gente utiliza para identificar muitas vezes os long shorts. Você pode verificar aqui, então, que eu estou com o gráfico do Banco do Brasil na tela. Digamos que neste momento eu identifiquei que há uma possibilidade de long short entre Banco do Brasil e Bradesco, né? Seja porque, neste caso, por exemplo, o Banco do Brasil subiu menos do que Bradesco e eu acho que os dois vão subir aí pela frente, então o Banco do Brasil teria um terreno aí a recuperar. O que a gente faz então? Primeiro eu deixo o gráfico aqui do Banco do Brasil na tela e eu tem que ver o ratio, né? Que você já deve ter visto essa palavra nos long shorts, então é o ratio. Isso é o que? É a divisão do preço do Banco do Brasil pelo preço do Bradesco. Dá uma olhada comigo aqui. Agora, ó, agora eu não tenho mais só o gráfico do Banco do Brasil na tela. Eu tenho o gráfico do Banco do Brasil dividido pelo gráfico do Bradesco. Isso me dá o ratio atual 1,55. Isso é o preço do Banco do Brasil dividido então pelo preço do Bradesco, ok? Tem um gráfico aqui que a gente gosta de usar no escritório, que é o gráfico que a gente montou para long short, né, dentro do Profit Chart, com as bandas de Bollinger e o gráfico de linhas. A gente consegue identificar nesse gráfico que esse preço, esse ratio, ele anda dentro dessas bandas, né? Normalmente, a oportunidade se dá ou na banda intermediária para teste na banda superior, ou na banda aqui inferior para teste na banda intermediária, né? São algumas possibilidades de trade dentro desse long short que a gente já vem identificando aí ao longo dos anos, né? Pode ver aqui no mês de janeiro chegou na banda intermediária, depois até rompeu a superior, aqui novamente. E são essas lascas que a gente tenta tirar no mercado, né? E não vai dar certo sempre, pode ver aqui, ó. Em vez de ele subir, né, ele acabou caindo e teria estopado a operação. Mas digamos que você quer montar neste ponto, só que você vê aqui, Júlia, agora o ratio está 1,56. O alvo é 1,64. Eu quero montar quando ele bater exatamente aqui na banda intermediária, que é em 1,54. Certo? Então você me diz isso. Uma hipótese seria, a partir de agora, você passar a monitorar os dois preços, fazendo sempre a divisão, ficando com o gráfico na tela, e bater 1,54 e lá executar a operação, né? Que seria comprar Banco do Brasil e vender Bradesco neste exemplo, tá? Então você teria que ficar monitorando o preço a cada segundo praticamente, né? Isso é inviável, né? A gente entende que é inviável. Então o que surgiu para nos facilitar isso? Surgiu a plataforma PNT, que é um robô e ele serve muito para operações de long short. Dá uma olhada comigo aqui como é que ele funciona. Olha só, que eu tô com o robô PNT na tela. Vinculei ele na minha conta da corretora. E aqui embaixo a gente tem a infinidade de operações que a gente pode fazer, né? Operações direcionais, onde vai apostar na direção do mercado, para cima ou para baixo. E operação de spread, que é exatamente essa do long short. Pode ver aqui. Então, como eu já fiz ela algumas vezes, ela já está até como um atalho aqui embaixo para mim. E eu vou fazer o quê? Eu vou clicar aqui e ele vai me abrir essa telinha. O que eu vou informar nessa telinha? Vou informar justamente como eu quero entrar na operação. Então aqui eu vou fazer o quê? Quero comprar Banco do Brasil e quero vender Bradesco. Quantidades. Aqui, muito importante, pessoal, quantidade. O preço do Banco do Brasil está um pouquinho mais alto do que o do Bradesco, né? Até por isso o ratio ficou acima de 1. Então você tem que calcular a quantidade para que dê o valor financeiro mais próximo. Então você não vai vender e comprar a mesma quantidade na maioria das vezes. Você tem que calcular o valor financeiro da operação. Então, por exemplo, neste caso, eu compraria 1.000 Banco do Brasil e venderia em torno de 1.500 Bradesco, né? Porque o preço do Bradesco é
1/3 aí menor, né, do que o do Banco do Brasil. Por isso o ratio em torno de 1,50. E aqui você vê, ó, o ratio fechou 1,55,5. Lembra lá no nosso gráfico? Não, 1,56 ele arredondou. Então aqui é a chave, pessoal. Aqui eu vou inserir, por exemplo, 1,54. Ele só vai montar essa operação quando bater 1,54. Perfeito? Essa é a grande chave para que esse robô PNT serve. Tá? Outra coisa que é interessante, de quanto em quanto eu quero montar essa operação. Você pode ver que eu quero comprar 1.000 e vender 1.500. Então eu vou dizer para o meu robô que eu quero montar em 3 etapas, né? Com vendas de 500 em relação às minhas 1.500. Então ele vai fazer isso em 3 etapas, porque pode ser que quando bateu 1,54 não tenha o lote todo de 1.500 para eu montar a operação, certo? Então eu prefiro fazer em lotes menores, geralmente 1/3, 1/5 da operação, né? Depende muito do seu tamanho de lote para fazer então e para que dê certo, né? Aqui você se seleciona como cliente, no caso eu mesmo, e você manda executar a operação, tá? Então vou clicar aqui, ó, para vocês verem. E já foi lá para as operações ativas, né? Ou seja, ela está aguardando bater no meu ratio de 1,54. Então ela vai ficar monitorando segundo a segundo a cada operação que é fechada no Bradesco e no Banco do Brasil para verificar se o ratio bateu 1,54 para ela montar a minha, certo? Júlio, beleza, montei. Né? Aqui você vai ver o progresso 100%, aqui você enxerga quanto já montou, porque ele vai montando justamente em etapas, né? Para você verificar se já montou tudo ou não. E aí para desmontar também a magia funciona. Olha aqui, ó, reverter ordem. Nesse caso, a gente vai comprar de volta o Bradesco e vender o Banco do Brasil, né? Então, aqui ele nem preencheu automático porque ainda não executou. Se tivesse executado, ele preencheria aqui. E daí eu vou colocar aqui, ó, inverter coeficiente. Importante marcar isso aqui para ele continuar dividindo o preço do Banco do Brasil pelo Bradesco, senão ele vai fazer o inverso. Pode ver, ó, que o inverso daria um ratio de 0,64. Não, eu quero trabalhar com aquele meu ratio da divisão de Banco do Brasil por Bradesco. Aí voltou para 1,55. E o alvo dessa operação, então, seria lá no nosso Profit, né, que a gente viu lá na tela, em 1,64. Perfeito? Então, eu vou colocar 1,64 aqui. E ele, então, eu mando executar, né? Ele já me dá alguns avisos aqui embaixo, para atingir o preço do Bradesco terá que cair ou o Banco do Brasil terá que subir. Então, ele está me dizendo, está muito longe agora. Naturalmente, né? A gente está muito mais perto do ponto de entrada. Então, a gente pode ignorar isso aqui e manda executar também. Tá? Então, aqui eu ainda não entrei no long short, porque ele não deu a entrada aqui no ativo, né? Tampouco a saída. Então, o que a gente indica? Você coloca a entrada, depois que bateu lá, você coloca a saída. Perfeito? Então, assim você consegue ter um controle muito melhor das suas entradas, né, nos long shorts, para você não precisar ficar monitorando na mão, né, calculando ali o ratio a cada negócio que sai nos ativos. E você pode fazer isso para qualquer par de ativos aí do nosso mercado. Tá? Essa ferramenta a gente tem disponível aqui pelo nosso escritório de assessoria, né, através da XP Investimentos. Caso você queira, né, a gente consegue esse robô, inclusive, gratuitamente para alguns clientes. Perfeito? Espero que tenha gostado, espero que isso facilite suas operações de long short. As minhas, confesso que facilita e muito, né? Só jogo aqui no robô e não preciso ficar cuidando isso, né? Ele que cuida para mim. Tá joia? Grande abraço, espero que tenha gostado, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal para receber os novos vídeos aí que a gente for lançando. Inclusive tem um sobre a plataforma Profit Chart, que eu mostrei aqui para vocês, né, para a gente ver o gráfico do long short, que eu gravei. Vou deixar o link aqui na descrição para você também conhecer essa plataforma, caso ainda não conheça. Até mais, turma!